Oi, turma, tudo bem? A aula de hoje é sobre sinalização celular. Essa aula é uma continuação da aula sobre membrana celular. Hoje a gente vai falar sobre os princípios da regulação celular, a sinalização por meio de receptores acoplados à proteína G ou a enzimas, e também outras vias alternativas de sinalização na regulação gênica. A gente vai descrever algumas das características de alguns desses sistemas de comunicação entre as células. A gente também vai ilustrar alguns princípios gerais pelos quais qualquer sistema regulatório, seja ele dentro ou fora da célula, é capaz de gerar, processar ou responder a determinados sinais. Por que é tão importante fazer a comunicação celular? Quando a gente tem uma mudança no ambiente, as células vão responder e, de certa forma, vão se adaptar a essa mudança. Cada célula, desde a mais simples até a mais sofisticada, sempre monitora alterações no meio interno e externo. Também vai processar informações adquiridas e vai responder de forma adequada. Células mais simples, como organismos unicelulares, geralmente alteram seu comportamento em resposta a alguma alteração de nutrientes ou toxinas. Já as células de organismos multicelulares geralmente têm um comportamento mais complexo. Elas detectam e respondem a vários sinais intra- e extracelulares que vão controlar vários aspectos da sua vida. No meio de todos esses sistemas de comunicação das células, a gente tem a presença de proteínas que produzem sinais que são enviados de um lugar para outro no nosso corpo ou dentro da própria célula. E esses sinais geralmente são processados e integrados com outros sinais para que a gente possa ter uma comunicação clara e efetiva entre as células. As nossas células, então, vão ter contato com vários e vários sinais. Dependendo do tipo de sinal, do tipo de receptor, do tipo de resposta que a célula tiver em relação a esse sinal, ela pode ter diferentes efeitos ou ações. Por exemplo, a gente tem sinais que induzem a sobrevivência da célula. A gente tem outros sinais que induzem o crescimento, divisão ou até mesmo a diferenciação. E por fim, a gente tem sinais que também podem induzir a morte da célula. Aqui a gente tem um exemplo de uma via de sinalização. De uma forma geral, como que acontece essa sinalização? A gente tem moléculas sinalizadoras extracelulares que vão interagir com proteínas na membrana da célula. Essas proteínas são receptoras. No momento em que a gente tem a interação entre uma molécula de sinalização e uma proteína receptora, vão acontecer alterações intracelulares. Por exemplo, a gente pode ter ativação ou inibição de determinadas enzimas ou proteínas. Essa modificação na atividade de enzimas intracelulares pode fazer com que a gente tenha efeitos muito variados na célula, dependendo do tipo de proteína efetora que vai ser ativada. Por exemplo, a gente pode ter alterações no metabolismo, pode ter também alteração na expressão gênica, ou ainda pode ter alterações na forma da célula. Outro detalhe muito importante é que o efeito que a célula vai apresentar a partir da interação de uma molécula sinalizadora com um receptor vai depender de todo esse conjunto de fatores. Para explicar isso, a gente tem o exemplo da acetilcolina. Existem tipos celulares diferentes que são especializados para responder de maneiras diferentes à acetilcolina. Em alguns casos, a acetilcolina se liga a proteínas receptoras similares. No caso, receptores acoplados à proteína G, como vocês podem ver na célula marca-passo cardíaca e na célula da glândula salivar. No entanto, os sinais intracelulares produzidos são interpretados de forma diferente por essas células especializadas em diferentes funções. A acetilcolina na célula marca-passo cardíaca vai induzir uma resposta de redução na velocidade da contração cardíaca. Já na célula da glândula salivar, ela vai ter um efeito indutório sobre a secreção. Por outro lado, a acetilcolina pode ligar em outras células, por exemplo, célula muscular esquelética, onde ela vai interagir com um receptor diferente, agora um receptor ionotrópico, que é um receptor acoplado a um canal iônico. Nesse caso, a acetilcolina vai permitir com que a gente tenha entrada de íons que vão promover a contração do músculo esquelético. Ou seja, temos a mesma molécula acetilcolina ligando em diferentes tipos de receptores, ou até mesmo em receptores idênticos,
tendo efeitos totalmente diferentes, dependendo do tipo de célula em que ela vai se ligar. Algumas características dos sistemas de transdução de sinal. A primeira característica é a especificidade. Em um funcionamento que lembra a interação entre enzima e substrato, a gente tem também, nesses sistemas de transdução de sinal, uma alta afinidade entre um determinado ligante ou molécula sinalizadora e o seu receptor. Existem determinadas moléculas que vão ligar especificamente em determinados receptores. Uma outra característica importante é a amplificação. Em algumas situações, quando a gente tem a ligação de uma molécula sinalizadora no receptor, a gente induz uma cascata de reação enzimática intracelular. Isso permite que a gente tenha a amplificação. A dessensibilização ou adaptação também é uma característica muito importante da transdução de sinal. Quando a gente tem a ativação excessiva de um receptor, pode acontecer que um circuito de retroalimentação é disparado. E isso faz com que a gente tenha o desligamento do receptor ou a remoção do receptor da superfície da célula. E uma última característica é a integração. Pode acontecer que a gente tem, em algumas situações, sinais opostos ligando sobre uma determinada célula-alvo. As células que recebem esses sinais opostos, obviamente, vão fazer a sua integração e quem for mais forte vence. Se a soma desses sinais for suficiente para ter uma resposta, a resposta vai acontecer. Para colocar um pouco mais no chão, que tipo de sinal a célula pode receber? Do que a gente está falando? A gente pode ter vários sinais importantes, por exemplo, para o desenvolvimento de células. Também fatores de crescimento, antígenos, glicoproteínas, oligosacarídeos da superfície celular, componentes de matriz extracelular, micro-organismos, outros patógenos, todos são sinais que podem ativar algum efeito na célula. Hormônios, nutrientes, neurotransmissores também são exemplos de sinais que as nossas células podem receber. Além disso, a luz, o toque mecânico, odores, sabores, todos esses são sinais importantes nas nossas células. Dependendo do tipo de célula e de como ela está estruturada, existem diferentes formas de sinalização. Na sinalização dependente de contato, as células precisam estar em contato direto, membrana a membrana. A sinalização parácrina depende de mediadores locais que são liberados no espaço extracelular e agem sobre células vizinhas. Na sinalização sináptica, realizada por neurônios, ocorre a transmissão de sinais elétricos ao longo dos seus axônios e a liberação de neurotransmissores nas sinapses, que geralmente estão localizados longe do corpo celular neuronal. E a sinalização endócrina depende de células endócrinas que secretam hormônios para a corrente sanguínea e que serão a partir daí distribuídos para todo o corpo. Muitas dessas moléculas sinalizadoras de um mesmo tipo participam de vários tipos de sinalização, por exemplo, parácrina, sináptica e endócrina. Basicamente, a diferença entre elas está na velocidade e na seletividade com que esses sinais são enviados para as células-alvo. Em relação aos tipos de receptores, nós temos receptores de superfície celular e receptores intracelulares. A maioria das moléculas de sinalização é hidrofílica, ou seja, ela não tem a capacidade de atravessar a membrana da célula-alvo. Por isso, ela precisa se ligar num receptor de superfície. Quando isso acontece, vai acontecer a geração de sinais no interior dessa célula-alvo. Por outro lado, algumas moléculas de sinalização pequenas conseguem se difundir através da membrana plasmática e ligam em proteínas receptoras no interior da célula-alvo. Muitas dessas moléculas pequenas são hidrofóbicas e são pouco solúveis em água. Por isso, são transportadas no sangue ou em outros fluidos extracelulares ligados em proteínas carreadoras. Antes de interagirem com a célula-alvo, essas moléculas sinalizadoras, obviamente, precisam se dissociar das proteínas carreadoras. Inicialmente, a gente vai falar sobre os receptores de superfície. Existem 3 tipos de receptores de superfície importantes. São aqueles receptores acoplados a canais iônicos, os receptores acoplados a enzimas e os receptores acoplados à proteína G. Começando então pelos receptores acoplados a canais iônicos. Eles também são chamados de canais iônicos controlados por transmissores. Esses canais iônicos são fundamentais para a sinalização em neurônios e outras células. 2 tipos de receptores acoplados a canais iônicos são destacados:
O primeiro tipo são os canais iônicos controlados por ligantes, e o segundo, os canais iônicos controlados por voltagem ou potencial de membrana. Um exemplo de canal iônico controlado por ligante é o receptor nicotínico de acetilcolina. Como vocês podem ver nessa figura, esse receptor é um canal iônico com sítios de ligação para acetilcolina. Quando a acetilcolina não está ligada no receptor, o canal está fechado, em estado de repouso. No momento em que a acetilcolina liga no canal, ele vai abrir e vai permitir a passagem a favor de gradiente de concentração de íons sódio e cálcio, de forma específica. No momento em que a acetilcolina é desligada do receptor, ele novamente vai fechar. Na figura de baixo, vocês podem ter uma visão do receptor nicotínico de acetilcolina visto de cima. Esses receptores acoplados a canais iônicos geralmente têm uma estrutura que lembra um barril. O receptor nicotínico de acetilcolina é muito importante na junção neuromuscular, onde ele vai ter um papel crucial na contração muscular. Os canais iônicos dependentes de voltagem permanecem fechados durante o potencial de repouso. Eles terão uma alteração estrutural no momento em que tiver uma corrente de despolarização. O mecanismo de controle dos canais sensíveis à voltagem envolve um movimento perpendicular ao plano da membrana, de um peptídeo transmembrana com uma alta densidade de cargas. Esse peptídeo transmembrana com alta densidade de cargas vai funcionar como um sensor de voltagem. Os canais iônicos dependentes de voltagem têm um papel muito importante na sinapse no sistema nervoso central. Na pré-sinapse, a gente geralmente tem muitos canais de cálcio controlados por voltagem. Então, quando tem uma corrente de despolarização, eles vão abrir, permitir a entrada de cálcio, e essa entrada de cálcio vai ter um papel importante na fusão da vesícula contendo neurotransmissores com a membrana celular, fazendo, portanto, a exocitose dos neurotransmissores. Agora sobre os receptores enzimáticos ligados à tirosina quinase. Esses receptores possuem um sítio ativo enzimático na face citoplasmática, ou seja, na face intracelular. Esse domínio no citoplasma é uma proteína quinase, que fosforila resíduos de tirosina em alvos específicos. Como principais exemplos dessa classe de receptores, nós temos os receptores de insulina e do fator de crescimento da epiderme, EGF. Esse tipo de receptor tirosina quinase também é muito comum para outros fatores de crescimento, por exemplo, FGF, VEGF ou NGF. O que esses fatores fazem? Por exemplo, o NGF, que é o fator de crescimento neuronal, estimula a sobrevivência e o crescimento de neurônios. O FGF, que nesse caso não é a Federação Gaúcha de Futebol, mas é o fator de crescimento de fibroblastos, estimula a proliferação de vários tipos celulares. E o fator de crescimento endotelial vascular, VEGF, é importante para a angiogênese, que é a criação de novos vasos. Mais algumas informações sobre o receptor de insulina, que é o principal representante dessa classe de receptores enzimáticos ligados à tirosina quinase. Na porção extracelular, existe o sítio de ligação da insulina. No momento em que a insulina liga no receptor, vai acontecer a ativação dessa tirosina quinase na parte interna da célula. Essa tirosina quinase vai fosforilar resíduos de tirosina. No caso do receptor da insulina, a gente vai ter autofosforilação desses resíduos. Detalhe, lembrando que na bioquímica, quando a gente fala resíduos em uma proteína, a gente quer dizer naquele aminoácido. Resíduo, nesse caso, não é, resíduo sobrou, vai para o lixo. Não, resíduo é o aminoácido. Então, a gente vai ter a fosforilação em alguns aminoácidos, tirosina, que estão nessa proteína. Depois de sofrer essa autofosforilação, o receptor de insulina vai fosforilar o IRS1, também resíduos de tirosina. O que é o IRS1? Um nome bastante óbvio. Substrato do receptor de insulina, da sigla do inglês. A rota de sinalização por meio da qual a insulina regula a expressão de genes específicos envolve uma cascata de proteínas quinases, em que cada uma delas ativa a próxima. A insulina, portanto, vai ativar uma cascata de MAP quinases. Depois de várias etapas, a gente tem a estimulação da transcrição e a tradução de um conjunto de genes necessários para a divisão celular.
A insulina apresenta vários efeitos nas células-alvo. Por uma outra via, o IRS1 vai favorecer a fosforilação da GSK3, deixando ela inativa. A GSK3 inativada por fosforilação não consegue converter a glicogênio sintase em sua forma inativa por fosforilação, de maneira que a glicogênio sintase permanece ativa. Ou seja, o que acontece? A insulina vai estimular a síntese de glicogênio por deixar a glicogênio sintase, enzima importante desse processo, ativa. Outro efeito importante da insulina é que ela estimula o movimento do transportador de glicose GLUT4 de vesículas internas da célula para a membrana citoplasmática, aumentando dessa forma a captação de glicose. Outra classe importante de receptores de superfície são aqueles acoplados à proteína G. Esse tipo de receptor apresenta 7 segmentos transmembrana. Existe uma enzima ligada à membrana plasmática que forma um segundo mensageiro no momento em que o receptor é ativado. A proteína ligante de GTP, que liga essa enzima, vai promover a sua ativação. Como acontece o funcionamento desse receptor? Então, inicialmente, o receptor está inativo, não tem nenhuma molécula sinalizadora ligada a ele. E a proteína G, na porção intracelular, está inativa. Essa proteína G é formada por 3 unidades, alfa, beta e gama. Quando ela está inativa, ela tem, na sua unidade alfa, uma molécula de GDP ligada. Quando uma molécula sinalizadora interage com o receptor acoplado à proteína G, o GDP vai ser desligado e vai ligar um GTP no seu lugar. Isso faz com que aconteça uma dissociação entre essas unidades da proteína G. A porção alfa vai desligar das porções beta e gama. E a proteína G passa a se tornar ativa. O receptor vai ficar ativo enquanto a molécula de sinalização estiver ligada a ele. Por isso, ele pode catalisar a ativação de várias moléculas de proteína G. Um exemplo de receptor acoplado à proteína G é o receptor de adrenalina. Como nos outros receptores acoplados à proteína G, a ligação da molécula, que no caso a adrenalina, ao sítio no receptor, no caso o receptor beta-adrenérgico, vai promover uma alteração conformacional no domínio intracelular desse receptor, que vai afetar a sua interação com a proteína G, promovendo a troca do GDP pelo GTP e, consequentemente, a ativação dessa proteína. Quando a proteína G é ativada, ela pode ativar a sua proteína efetora. Nós temos alguns tipos diferentes de proteínas efetoras. No caso da sinalização da adrenalina no receptor beta-adrenérgico, a proteína efetora é a adenililciclase. A adenililciclase é uma proteína integral de membrana plasmática com sítio ativo na face intracelular, ou seja, citoplasmática. Quando ativada, essa enzima catalisa a síntese de AMP cíclico a partir de ATP. O AMP cíclico, por sua vez, ativa alostericamente a proteína quinase dependente de AMP cíclico, também chamada de proteína quinase A ou PKA. Essa proteína quinase, agora ativada, vai catalisar a fosforilação de resíduos de serina ou treonina em proteínas-alvo. A ligação do AMP cíclico às subunidades reguladoras da proteína quinase A, que é um tetrâmero, ou seja, formada por 4 subunidades, vai induzir uma mudança de conformação, causando a dissociação das subunidades catalíticas e, dessa forma, ativando a enzima. A liberação das subunidades catalíticas requer a ligação de moléculas de AMP cíclico nas unidades reguladoras, como vocês podem ver nessa figura à direita. Mas o que o aumento da atividade da proteína quinase A vai provocar na célula-alvo? Ela pode, por exemplo, mudar o perfil de transcrição gênica. Então, ela pode induzir a ativação de transcrição gênica. A proteína quinase A pode fosforilar uma outra proteína reguladora chamada CREB. Após a fosforilação, essa proteína pode recrutar um coativador, que vai estimular a transcrição de alguns genes. Outro exemplo da ação da proteína quinase A é a cascata de adrenalina.
Esse é um exemplo bem importante da amplificação de sinal, aquilo que foi comentado no início da aula. A ligação de uma adrenalina a um receptor beta-adrenérgico vai ativar diversas moléculas de proteína G. Cada uma delas vai ativar uma adenililciclase. A adenililciclase vai atuar produzindo muitas moléculas de AMP cíclico. A proteína quinase A ativa vai atuar sobre uma outra quinase da fosforilase B inativa, tornando ela ativa, que por sua vez vai fosforilar a glicogênio fosforilase B, deixando ela também ativa. Essa enzima vai atuar sobre o glicogênio, promovendo a glicogenólise. Nesse caso da cascata de adrenalina, pode-se observar que a ativação de poucas moléculas lá no receptor beta-adrenérgico vai causar, como efeito final, a liberação de muitas moléculas de glicose. Existem vários outros tipos de enzimas e situações que dependem da proteína quinase A. Além da degradação do glicogênio, a síntese de glicogênio também depende dessa enzima. Enzimas importantes da regulação do metabolismo energético, como a piruvato quinase e a piruvato desidrogenase, também dependem da proteína quinase A. A mobilização de triacilgliceróis e a oxidação de ácidos graxos, bem como a regulação de glicólise e gliconeogênese, também fazem parte dessa lista. A gente também pode citar vários hormônios que utilizam o AMP cíclico como segundo mensageiro. Por exemplo, corticotropina, ou ACTH, o hormônio folículo estimulante, FSH, a adrenalina, que foi usada aqui como exemplo, glucagon, hormônio luteinizante, o LH, algumas prostaglandinas, serotonina, entre outros. Além de ativar a adenililciclase formando o AMP cíclico e ativando a proteína quinase A, a gente tem um outro sistema efetor que também pode ser ativado pela proteína G acoplada ao receptor. Esse outro sistema envolve uma enzima chamada fosfolipase C. Com essa enzima, 2 segundos mensageiros intracelulares são produzidos. A partir de um fosfolipídio de membrana, a gente vai formar o inositol 1,4,5-trifosfato, o IP3, e o diacilglicerol. Esses 2 segundos mensageiros contribuem para a ativação da proteína quinase C. Pelo aumento dos níveis de cálcio intracelulares, o IP3 também vai ativar outras enzimas dependentes de cálcio, além da proteína quinase C. Portanto, o cálcio também vai atuar como segundo mensageiro. O IP3 liga em um canal de cálcio controlado por um receptor específico e vai promover o aumento de cálcio intracelular, a partir do retículo endoplasmático. Alguns exemplos onde a gente tem a ação da fosfolipase C, ativada pela proteína G. Nas plaquetas, a ação da trombina, importante na agregação plaquetária. A acetilcolina, no pâncreas, promovendo a secreção de amilase. A acetilcolina, no músculo liso, promovendo a contração muscular. Além da proteína quinase C, o cálcio aumentado no citoplasma, principalmente por causa do aumento do IP3, pode ligar em algumas proteínas ligadoras de cálcio. Uma dessas proteínas é a calmodulina. Quando ocorre, então, a formação do complexo cálcio-calmodulina, a gente pode ter ativação de algumas enzimas. Uma dessas enzimas é a proteína quinase dependente de cálcio-calmodulina, também chamada de cálcio-calmodulina quinase. Nós temos várias proteínas que são reguladas por cálcio e calmodulina. Por exemplo, a adenililciclase no cérebro, canais de liberação de cálcio do retículo endoplasmático, proteínas envolvidas em sinalização de olfato, óxido nítrico sintase, outra enzima importante, também a cálcio ATPase da membrana plasmática, também chamada de bomba de cálcio. Agora uma visão geral dos receptores acoplados à proteína G e acoplados a enzimas. Os receptores acoplados à proteína G, quando ativados, vão ativar a proteína G, que vai atuar sobre diferentes sistemas efetores. A adenililciclase promovendo aumento de AMP cíclico e proteína quinase A, ou então a fosfolipase C, que vai liberar diacilglicerol e IP3. Esse IP3 aumenta o cálcio, que pode ligar na calmodulina, ativando proteína quinase C e cálcio-calmodulina quinase. Esses 3 sistemas podem alterar transcrição gênica ou então ligar em diferentes proteínas-alvo, promovendo diversos efeitos celulares. Os receptores acoplados a enzimas vão atuar em cascatas diferentes, principalmente nas MAP quinases. É importante ressaltar que esses sinais podem se cruzar.
O último tipo de receptor é o receptor nuclear. Existem várias moléculas de sinalização que são pequenas e hidrofóbicas. Por causa disso, elas conseguem se difundir através da membrana das células-alvo e conseguem interagir com receptores intracelulares. Geralmente, essa situação leva à regulação na transcrição gênica. Exemplos de moléculas de sinalização que fazem isso incluem hormônios esteroides, hormônios da tireoide, retinoides e a vitamina D. Essas moléculas são transportadas até o tecido-alvo por proteínas transportadoras. Quando chegam até a célula, vão dissociar dessas proteínas, vão fazer difusão pela membrana plasmática e ligar em receptores proteicos dentro da célula. No caso de hormônios, a sua ligação vai alterar a conformação do receptor. Essa alteração faz com que ele ligue em regiões reguladoras específicas, regulando a transcrição de alguns genes, aumentando ou diminuindo a taxa de formação de RNA mensageiro. Os níveis alterados do produto regulado pelo hormônio é que vão produzir a resposta celular a esse hormônio. Um tipo importante de integração de sinal que pode acontecer também é uma interação entre quinases e fosfatases. Tomando como exemplo, então, a gente teria um estímulo A que atuaria sobre um receptor A e formaria um segundo mensageiro. Esse segundo mensageiro ativaria uma proteína quinase. As quinases fosforilam seus substratos. Então, o substrato proteico ativado pela quinase deixaria ele fosforilado. Também nesse exemplo, o substrato proteico fosforilado seria o responsável pela resposta da célula ao estímulo A. Por outro lado, como isso pode ser regulado, a gente pode ter um estímulo B, que vai atuar no receptor B, e vai ativar a produção de um segundo mensageiro diferente. Nesse caso, esse segundo mensageiro vai ativar uma fosfatase. As fosfatases promovem desfosforilação do seu substrato. Ainda nesse exemplo, o substrato proteico não fosforilado não teria o efeito fisiológico. Dessa forma, estímulos diferentes, A e B, podem atuar sobre receptores diferentes, A e B, formando segundos mensageiros diferentes que vão atuar sobre enzimas efetoras diferentes. Esses sinais são integrados pela célula e, dependendo da soma desses sinais, a gente vai ou não ter uma resposta. Um outro aspecto interessante sobre a sinalização celular é que ela pode promover respostas rápidas ou lentas na célula-alvo. Então temos de novo uma molécula de sinalização que vai interagir com uma proteína receptora na superfície celular. Se as modificações intracelulares decorrentes dessa interação da molécula sinalizadora com a proteína resultarem em alteração na função de proteínas, eu posso ter uma resposta rápida. Essa resposta rápida corresponde de segundos a minutos. Por outro lado, se as modificações intracelulares incluírem uma alteração na síntese da proteína e não somente na função, a resposta deve ser mais lenta, deve demorar de minutos a horas. Importante ressaltar que mudando função ou síntese de proteínas, a gente vai acabar modificando a maquinaria do citoplasma da célula e, consequentemente, vai mudar o comportamento da célula. Existem algumas situações que podem acontecer no processo de adaptação ou dessensibilização. Quando o sinal durar muito tempo, pode acontecer o sequestro do receptor. Ele pode ser trazido de volta para vesículas dentro da célula. Ele também pode sofrer o que a gente chama de retrorregulação, onde ele vai ser trazido para dentro da célula e destruído. Existem vias que também podem inativar o receptor, ou ainda inativar proteínas importantes dos processos de sinalização celular. E, por fim, a gente ainda pode produzir proteínas que inibem a própria sinalização. Então, nessa aula a gente viu que todas as células têm mecanismos de transdução de sinal específicos e altamente sensíveis. Vários estímulos ou moléculas sinalizadoras vão atuar sobre as células-alvo por meio de interação com proteínas receptoras. Essas proteínas receptoras podem ser dos mais variados tipos e podem promover alterações muito diferentes no interior da célula, gerando respostas também diferentes. Os receptores vão ligar uma molécula sinalizadora, iniciar um processo que geralmente envolve amplificação de sinal, integrar esse sinal com sinais de outros receptores na mesma célula e transmitir a informação pela célula. Se o sinal persistir por muito tempo, geralmente a dessensibilização ou adaptação vai terminar com essa resposta. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima!
Ou seja, temos a mesma molécula, acetilcolina, ligandos. E a molécula de sinalização, que vai ativar a célula-alva. Tudo tem papel importante, né? Claro. Bioquímica é a mais legal do mundo. Se não fosse importante, eu não falava.